Então, como eu estava dizendo, as 4 estações que são propostas na vida de uma ovelha são muito parecidas com os 4 momentos que cada um de nós vai atravessar ao seu tempo. Então nós temos lá a primavera, o verão, o outono e o inverno. E é interessante que na mesma ordem que ali está proposto, é a ordem que a Bíblia vai apresentar para nós. Senão você perceba os primeiros 2 versos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Primeiro ponto, a primavera. O que é a primavera, senão das mais belas das estações? E essa beleza toda na vida espiritual nada mais é do que uma ilusão. Nós cantamos agora, inclusive, no hino de abertura: passarinhos, belas flores, querem nos encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Então, esse tempo de ilusão na vida da ovelha, na sua vida, na minha vida, propõe para nós alguns cuidados, porque a ovelha, como um animal, ela precisa pastar, e ao longo do dia haverão momentos que ela precisa deitar para poder ruminar, para poder engordar, para poder, enfim, ter o seu crescimento saudável. Mas na dinâmica da vida de uma ovelha, você vai perceber que a ovelha, ela não se deita se ela estiver tomada de espantos, de temores. E se a ovelha não se deita, ela emagrece, porque ela não descansa. Ela então fica estressada e o seu metabolismo não funciona da maneira adequada. E você perceba que na nossa vida é muito parecido com o que acontece na ovelha. Se nós não conseguirmos descansar, deitei-me em paz, eu descansei. No outro dia você está um bagaço, arrebentado, não consegue produzir mais, a sua saúde se deteriora, você começa a ter problemas. E existem vários pontos, vários fatores que vão infundir medo na nossa vida. Muitas coisas propõem medo. Você já observou, por exemplo, e já conversou com pessoas que dizem: eu não consigo me levantar de madrugada porque eu tenho medo, eu não posso orar porque tenho medo. E o medo é uma coisa terrível. Eu sei, porque já dormi em casa mal assombrada. Você pode achar que é brincadeira, mas eu já dormi em casa mal assombrada, e lá pelas horas da madrugada acendia a luz, apagava a luz, escutava gente andando no corredor, mexendo nas coisas. E o medo, quando bate, ele bate mesmo para você esquecer que você tem carteira de identidade, escrito sexo masculino, esse tipo de coisa, tudo vai embora nessa hora. O medo é terrível. E quando nós olhamos para a Bíblia, o medo faz o que na nossa vida espiritual? Ele anestesia a nossa consciência. Esquecemos que somos cristãos. Quando nos falta fé e nos entra o medo, nós temos o nosso testemunho silenciado. Estava hoje olhando, inclusive, uma notícia que está circulando de uma medida provisória assinada pelo presidente, em que nos presídios está proibido fazer culto, evangelizar, enfim, a entrada de crente para fazer o trabalho que se faz de evangelização. Está proibido. E quando você observa isso, você começa a olhar: uau, nós caminhamos para um regime daqueles que existem em outros lugares onde o cristianismo haverá de ser perseguido. E alguém já diz: eu estou com medo de viver um regime desse, porque nós temos na história que onde esses regimes perseguiram o cristianismo, cristãos foram presos, foram mortos, e aconteceu todo tipo de barbaridade. E muitas pessoas já começam a se calar agora: não, eu vou ficar quietinho, vou ser agente secreto de Jesus, não vou falar que eu sou crente. E aí o restante você já conhece. Então o medo silencia o nosso testemunho. Além de tudo, o medo enfraquece a nossa fé e, por conseguinte, acaba nos impedindo de lutar
pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, pelas nossas convicções. E claro, afinal de tudo, o medo acaba impedindo, impossibilitando que sejamos nós mesmos, porque assumimos uma outra condição de vida que não é aquela que Deus separou para nós, para sermos vencedores, pisarmos serpentes e escorpiões, pisarmos todo o poder do inimigo e um dia podermos morar nas mansões celestiais. Aí, eu gosto dessa frase do Nelson Mandela, porque ele diz: eu aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo. Sentir medo é salutar, mas o homem corajoso é aquele que conquista por cima do medo. Tem muitas coisas que nós todos temos medo. Alguns têm medo de falar em público, né, irmã Andréia? Tem medo de falar em público, mas quando começa a falar é uma bênção. E vai embora e pega um rumo certo e se torna um trator. Então é isso, é que nós somos instados pela Bíblia. O Senhor é o meu pastor, Ele não faltará, não vou ter medo. Pois muito bem, a ovelha também, ela se deita somente se ela estiver em paz com o restante do rebanho. E é por isso que pastores e pregadores diuturnamente estão pregando sobre o perdão, porque o perdão nos leva a ter paz com o próximo. A maior conquista da vida é estar em paz. Quando você pode colocar a mão no coração ou na consciência e dizer: não tenho problema com ninguém. Aí você vai me dizer: mas existe alguém que não gosta de você, alguém que fala mal de você. Pois é, o problema é dele, porque eu estou em paz. Eu posso me deitar nos braços do Senhor, porque estou em paz. Você lembra do João, lá da Bíblia, o filho do trovão? Por que filho do trovão? Porque era impetuoso, porque queria brigar com todo mundo, porque queria queimar uma vila inteira, porque não aceitaram Jesus no lugar. Quem que é esse João depois transformado por Jesus? É aquele que escreve na sua epístola: nós tocamos a palavra da vida. É aquele que na ceia deita a cabeça no peito de Jesus, escuta a batida do coração de Jesus. Aleluia! Isso é estar em paz. Você poder deitar a cabeça no peito de Jesus e dizer: Senhor, está tudo bem, está tudo mal lá fora, está tudo ruim lá fora, mas aqui dentro, entre eu e o meu irmão, entre eu e ti, está tudo muito bem. A ovelha também, para deitar, ela precisa estar livre de moscas e carrapatos. Veja que interessante. Baal-zebub é apresentado no Antigo Testamento como o Senhor das moscas, né? Tem uma conexão aí. E as ovelhas, elas enlouqueciam, porque as moscas entravam pelas mucosas do nariz e da orelha e depositam as suas larvas, e aquelas larvas viram aquelas pupazinhas que começam a entrar e se alimentar da parte interna e vai até o cérebro, deixa a ovelha louca. E por isso que lá você vai ver um pouquinho mais à frente que o pastor deita o óleo sobre a cabeça. Para quê? Para proteger das moscas. Interessante que Satanás está por aí rodando e colocando na cabeça das pessoas falsos milagres para enganar, colocando capacitação de falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsas doutrinas, tudo com o objetivo de tirar a paz, para que você e eu, como ovelhas do pasto do Senhor, não tenhamos a paz para descansar no Senhor e por Ele sermos alimentados. Aleluia! Então, esse tempo da primavera é o tempo também das moscas, dos carrapatos, é o tempo da ilusão. Parece que está tudo muito bem, parece que há muitas flores que querem nos enganar com as suas cores, com o seu brilho. Mas lembre-se,
o que vale na nossa vida, o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará. E quando eu penso dessa forma, eu tenho certeza que eu tenho um bom futuro. Pois bem, ainda para a ovelha se deitar, ela precisa estar plenamente alimentada e satisfeita. Não sei se você já fez regime, acho que todo mundo já teve esse momento trágico na vida de fazer um regime. E aí você deixa de jantar à noite e vai dormir com a barriga vazia. Mas parece um motor de fenenê querendo pegar, né? Fica aquele barulhinho de motor de arranque na barriga da gente, incomodando e dói. E é interessante porque estar plenamente alimentado é o que vai fazer a ovelha se deitar. Ela precisa se alimentar primeiro e deitar depois. E quando nós pensamos em alimento, pensamos na palavra de Deus. E quando pensamos na palavra, pensamos nos dois aspectos que precisam ser observados. Primeiro, o esforço do pastor em nos alimentar. Deus está na sua viva palavra, sempre disposto a falar conosco e nos alimentar. O Espírito Santo está gritando dentro de nós diuturnamente, querendo nos alimentar. Ele inspira pregadores, cantores, músicos, no objetivo, no afã de nos alimentar. Então não há falta de esforço da parte de Deus em nos alimentar. Mas também precisamos pensar no esforço da ovelha em buscar o seu alimento. Precisa correr atrás, precisa ir lá, o passo está lá, tem que dar 2 passos a mais, tem que fazer alguma coisa. Alguém disse, eu não consigo ler, então leia até conseguir. Eu não consigo orar, então ore até conseguir orar. É uma questão de esforço, de determinação, de desejo, de vontade. Disse que nesse mundo, tudo que você desejar, todas as vontades que você colocar como alvo na sua vida, você alcança. Se for justo, se for honesto diante de Deus, estamos falando de pessoas que têm sua vida regrada e pautada pela vontade de Deus, Deus haverá de lhe dar. Com trabalho sério, com trabalho honesto, com vontade, com esforço, com determinação, você alcança. Então, eu conheci pessoas que quando tentaram cantar a primeira vez, era uma tragédia. E eu inclusive disse para algumas dessas pessoas, experimenta procurar outro ministério, porque a música não é o seu ministério, você é muito ruim cantando. E uma dessas pessoas pelo menos disse para mim, pois eu vou te provar que eu vou ser uma boa cantora. E fez aula de canto e se esforçou, e hoje é alguém para quem eu tiro o meu chapéu, que canta muito. Uma questão de esforço, de determinação. Quantos dos senhores, quantos das senhoras que desejaram alcançar algum objetivo, lutaram arduamente e o alcançaram? Uma questão de esforço. Então, assim também deve ser com a palavra de Deus. Mas, veja, ele diz que o pastor leva para junto de águas de descanso. Interessante que a água, como fonte de saciar a sede da ovelha, provinha de 3 fontes. Primeiro, do orvalho sobre a relva. Por isso que o pastor tinha que acordar cedo e levar as ovelhas para pastar logo cedo, porque o orvalho que caía sobre a relva, você sabe como fala aqui no sul, a serração, quando cai sobre as coisas, não deixa tudo molhado. Então a ovelha, comendo o pasto com aquela relva, com aquela serração, ela acabava se hidratando. E isso nos lembra que esse orvalho sobre a relva, ele caía pela madrugada e nos lembra das horas de intimidade. Você sabe aquele momento, e eu trago isso para a nossa realidade, horas
de intimidade, não precisa ser especificamente na madrugada, pode ser antes de dormir, pode ser de manhã ao levantar, pode ser no meio da tarde. Isso vai muito depender do fuso horário de cada um, da sua realidade, mas fato é que é muito melhor ter marca no joelho do que ferida no coração. E como é que a gente busca marca no joelho? Estando na intimidade da presença do Senhor. O orvalho vai cair sobre a relva. Porque muitas vezes você orando, você parece que não alcança a resposta. E até saímos da oração dizendo: olha, hoje o céu estava de bronze. Mas experimenta continuamente estar um tempo na presença dele. Você não vê, mas é como você deixar a roupa no varal ou o carro fora no tempo, no meio da noite. Você diz: eu vou lá buscar porque o sol secou a roupa e agora já é 3 horas da manhã, eu esqueci de tirar a roupa. Você chega lá, a roupa está molhada. Você diz: mas não está chovendo nem nada. Mas a relva cai silenciosamente. Assim a bênção do Senhor sobre aqueles que o buscam cai silenciosamente. E quando você percebe, você já está molhado da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas a água também, ela vinha de poços profundos. E aí isso nos lembra que o pastor precisou cavar, tirar pedra, areia, entulho, raízes. Cavar poço nunca é coisa simples. Eu trabalhei algumas vezes já em construção, em fundamento de igreja. Meu irmão, o pastor jogava uma picareta na mão e dizia assim: cava aí, é 1,5 metro de largura, por 1,5 metro de fundura, por 1,5 metro de comprimento. Conselho sabe o que é isso, né? Aí na primeira picaretada só saía faísca e lasca de pedra para tudo que é lado. Sol de 40 graus de fevereiro. Sério, eu pensei em pedir a morte naqueles dias. Mas Deus é bom e eu sobrevivi. Não é fácil cavar poços. E há um momento em que esse poço acaba pedra e às vezes vira areião, vira lodo e fica pior ainda. Mas tem que continuar cavando até que se encontre o veio. Isso me lembra que Jesus fez o trabalho mais difícil. A graça, o caminho que foi aberto quando o véu do templo rasgou, nenhum de nós, por esforço que fizéssemos, poderíamos ter rasgado aquele véu do templo. O véu do acesso à presença do Todo-Poderoso, nenhuma das nossas justiças faria qualquer movimento em direção a Deus que fôssemos aceitos. Mas Jesus foi lá e fez o mais difícil, quando naquela cruz do Calvário ele morreu por nós. Por outro lado, tem não só uma promessa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É muito bonito falar em fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O negócio é se manter fiel. Todo dia, como diz certa canção, o pecado vem. Todo dia o pecado te assedia. Todo dia Satanás lança tropeço para a tua alma se corromper. Ou não é verdade? Isso nos lembra que tem que ser com esforço. Jesus nos lembra que o céu se ganha com esforço. Mas não é um esforço de abrir o caminho, porque o caminho está aberto. É esforço de se manter no caminho. E aí você vai dizer: mas eu não tenho força. Eu digo para você: eu também não. Mas eu procuro pedir todos os dias: Espírito Santo, segura nas minhas mãos, porque se tu segurares nas minhas mãos, Senhor, eu garanto que eu vou conseguir vencer e vou chegar até o final. Aleluia. A água também vinha, em terceiro lugar, das nascentes e dos regados do degelo. Mas veja, por que é um tempo de ilusão da beleza?
Porque é muito bonito ver um regato correndo com água geladinha e cristalina. Inclusive o profeta Elias foi para beber água e ser alimentado por corvos num desses regatos, chamados lá na Palestina de vades. Esses vades eram regatos temporários. E a ovelha podia dizer, não, que está garantido, nunca vai secar, mas seca, porque é do degelo. Vai chegar o verão e vai secar. Isso nos lembra que nós precisamos estar sempre ligados com o Senhor, porque existem experiências que você vai ter em determinado momento da sua vida, em determinada hora da sua existência, que você tem força para dar um salto, mas tem momento que você não vai ter força de levantar o pé do chão. Então, o degelo vai acabar. A água que corre da montanha acaba por um tempo. E você diz, mas eu já fiz tanto para o Senhor e agora eu não tenho força. Sim, a água acabou. Vá buscar a água de outra fonte, porque nada nesta vida é permanente. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. E ela precisa ser buscada com esforço todos os dias. Aleluia. A experiência que você tem hoje não vai ser a mesma de amanhã. Pode ser que a de amanhã seja melhor que a de hoje, e é bem provável que a de hoje seja melhor do que a de amanhã. Por isso que existem tantas pessoas saudosistas dizendo, naquele tempo, nos idos de 70, nos idos de 80, nos idos de 90, e assim cada geração vai olhar para trás e vai dizer, mas o problema não está na geração, o problema está em mim. Se eu não buscar uma renovação constante de Deus na minha vida, daqui a pouco eu vou estar olhando com saudosismo para trás, porque eu deixei de fazer, deixei de buscar, secou, e fiquei só naquela nascente do degelo, e veio o verão, e eu não vejo mais experiência. Mas existem outras experiências, e Deus está aí para nos dar. Ele é o Senhor das nossas vidas. E aí nós concluímos a primavera pensando que essa é uma boa época para se alegrar, sim, é uma boa época para se reproduzir, sim, mas temos que tomar cuidado, porque o medo vai nos impedir de repousar em paz e confiar no Senhor. E aí eu concluo dizendo que entender a vontade de Deus nem sempre é uma coisa fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz tudo valer a pena, porque Ele é o Senhor. E aí essa primeira parte a gente diria, uma frase de Augusto Nicodemos que eu gosto muito, o reverendo, ele diz, o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. E aí você entenderá que você continua sendo crente e vai para o céu, né? Pois muito bem, na segunda parte nós agora saímos da primavera, vamos para o verão, e o verão, versos 3, 4 e 5, vai nos lembrar que esse é um tempo de liberdade, pouca roupa, né? Tempo que você pode andar descalço. Fisicamente, o verão é um tempo de leveza. As pessoas vão para a praia, para a cachoeira, vão passear, vão andar a cavalo, vão não sei o que e tal. Mas é um tempo de armadilhas e perigos. Tem que tomar cuidado com a insolação, tem que tomar cuidado para não se afogar na praia, tem que tomar cuidado para não se ter com pouca roupa na rede social de alguém, daí escandaliza o evangelho, e todas essas coisas aí que você precisa tomar cuidado. Na vida da ovelha não é muito diferente, porque a ovelha, nesse período, ela precisa ser conduzida pelo pastor até o vale, porque nos pastos não há mais comida. Onde é que vai ter comida? Onde é que vai ter alimento para a ovelha? Perto dos rios. Os rios correm nos vales. E é lá nos vales que a ovelha precisa ser conduzida pelo pastor. E aí, o pastor precisa, muitas vezes, içar a ovelha. Precisa levar ela até lá. E não é muito fácil. Porque quando nós pensamos na perspectiva de ovelhas, nós precisamos lembrar que para nós irmos até as fontes de pastagem, precisamos depender do Senhor. É por isso que eu, como estudante de teologia, nesses 30 anos e tanto que eu estudo teologia,
Eu digo para você que tem muitos teólogos que perderam o rumo. Teólogos bons, conhecedores de Bíblia, conhecedores de exegese, de interpretação, de história, mas não foram içados pelo Senhor. A verdadeira teologia é quando nós deixamos que todo o nosso conhecimento seja içado pelo Senhor. O Senhor levanta, o Senhor abate, o Senhor leva, o Senhor traz, o Senhor usa, o Senhor coloca na geladeira para guardar. É o Senhor que precisa ser o dono dos nossos passos e das nossas palavras. Precisamos seguir o pastor até o vale, porque os obstáculos são necessários para conhecermos a nossa força. E a conquista da vida é apenas um degrau na escada da eternidade. Então não dá para ir para o topo simplesmente. Nós precisamos realmente entender que obstáculos existem. E aí é que você vai entender. Nos vales existem as melhores fontes de água. Eu destaco lá que só quem passou pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Só quem passa pela luta sabe o valor de uma vitória. Só quem passa pelas lágrimas sabe o valor de um sorriso. Tudo na nossa vida tem lições, e Deus está ali nos fazendo passar por essas lições para nos fazer crescer. Nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, mas sempre é Deus na nossa vida. Existem também as melhores pastagens lá nos vales, melhores, apesar de ter os piores perigos, né? Mas também tem boas pastagens. Que perigos que tem nesse vale quando você atravessa? O primeiro deles é a tempestade. Uma tempestade violenta transforma um regato manso de água numa corredeira impetuosa que destrói tudo. Então, tome cuidado. Primeiro a chuva, depois o arco-íris. Não se acostume, porque essa é a ordem. Precisamos tomar muito cuidado com as tempestades de verão. O que a ovelha faz quando vem tempestade, pastor? Ela segue o seu pastor. Eu dizia numa determinada igreja que quando o pregador virava a tempestade, deveria olhar para mim. Olha para mim, se eu baixar a cabeça e fizer assim, você baixa a cabeça também, deixa passar a tempestade por cima, porque a heresia dele vai embora e acaba tudo por aí. Se nós fizermos isso, nós cuidamos com aquilo que comemos. Outro perigo terrível que acontece nos vales são as avalanches. As avalanches, elas vêm justamente para acertar pedras em nós, para nos destruir. E precisamos andar alertas, sempre olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé, né? Sabe o sentido da vida, ande para frente, não enterre sua esperança. Outro problema dos vales é que não é só a ovelha e o pastor que vai para lá, os predadores também vão, porque eles também querem beber, e os predadores a querem aproveitar para se alimentar. E como ovelha, você e eu somos petiscos na mão dos predadores, né? Então tome cuidado, porque eles sempre virão. Cuidado com esses convites que você recebe por aí, para fazer visita, não sei aonde e tal. Algumas vezes são arapucas que vêm para tentar nos destruir, tá? Outro problema que nós vamos entender são as quedas. Você está descendo, você está indo para o vale. Então cuidado, porque tem risco de queda. E depois que quebra a perna, fica complicado, tá? Ok, mas eu chego no verso 4, que para mim é um dos meus preferidos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me infundirão alento. Eu já disse aqui numa outra oportunidade, vara e cajado, na versão da Reina Valera, versão espanhola 1570, diz: tu vara e tu cajado me infundirão aliento. E infundir aliento é me convencer que eu ainda tenho forças. Nós pensamos, me consolarão ou me consolo, tipo, tadinho, né? Tá sofrendo, né? Mas vai passar, fica tranquilo. Isso aqui é consolar. Agora, me infundir aliento, me convencer que ainda tenho força, é dizer, vai, você consegue, vai, você consegue. Isso é me convencer que eu ainda tenho forças.
E a vara, lá para o pastor, para a ovelha da Palestina, a vara na mão do pastor, no entendimento da ovelha, é o revólver do pastor, é o que ele usa para proteger contra urso, contra leão, contra cobra, contra coiote, contra lobo. É a vara que o pastor vai usar para bater nos animais que tentam roubar as suas ovelhas. E eu posso ter essa segurança. O meu pastor, ele nunca perdeu. Inclusive, Apocalipse diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Uma vara de ferro que não quebra, que não despedaça. Ele então é aquele que cuida de mim, eu posso dormir tranquilo. A vara também disciplinava ovelhas rebeldes. Às vezes precisa bater, né? Você já foi ovelha rebelde? Você já foi? Às vezes a gente apanha de Jesus, não apanha? Mas é bom, é bom. A disciplina, ela não é para a morte, a disciplina é para a correção. Se somos corrigidos pelo Senhor, é porque somos seus filhos. A vara também servia para contar as ovelhas. Então o pastor ia batendo assim, uma em cima da outra, ia contando. E isso me lembra do cuidado do pastor. Ele cuida de nós. Você pode dizer assim: ninguém me conhece, ninguém sabe do meu nome. Talvez você esteja me assistindo pela internet nesse momento, dizendo: estou aqui na minha casa sozinho, ninguém sabe o que eu passo. Mas o pastor conta as suas ovelhas. Ele conhece, ele sabe o teu nome, o teu endereço. Ele entra com providência quando você precisa, porque ele é o pastor dos pastores. Aleluia. A vara também servia para abrir a lã e detectar as doenças. Você sabe quando a palavra vai pegando assim, e vai entrando lá dentro, separando junta e medula, vai separando, discernindo os pensamentos. Quantas vezes você vem para um culto, ou uma escola dominical, e o professor, ou o pastor, o pregador, enfim, começa a falar a palavra, e você diz: uau, hoje eu apanhei. Não é assim? É a vara do pastor abrindo a sua lã, expondo as suas doenças para poder te curar. E que maravilhoso é ter um pastor que nos ama, uma palavra que é viva e eficaz e que cura a nossa alma. Que doce alento saber que servimos esse pastor. Mas o pastor tinha vara, mas também tinha cajado. E o cajado, diferente do que alguns pregam, hoje foi cajadada na cabeça de todo mundo. O pastor não bate com cajado, porque o cajado é uma vara maior, curva na ponta, e servia justamente para puxar a ovelha para o contato mais íntimo. Então, se o pastor usar o cajado em você, vai ser justamente para te puxar para perto dele. E quando ele usa o cajado, quando ele nos puxa para a intimidade, para a comunhão, você já passou por aquela experiência que você diz: eu vou orar, mas do nada, você está lá fazendo o seu trabalho diário, você diz: eu preciso orar um pouco. É o pastor te envolvendo com o cajado, te puxando para perto dele. Aleluia! Aí você começa a orar e você diz: nossa, o céu abriu! Não é que o céu abriu, é o pastor que te puxou para perto dele, porque te ama. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. O cajado também era usado para levar o cordeiro para junto da mãe, ou para trazer para perto dele. Você vê que Deus tem um cuidado especial com o novo convertido, né? O novo convertido às vezes faz umas bobagens, fala umas coisas, mas o pastor ama ele. Eu me lembro que na segunda ou terceira ceia, que eu não ia participar da ceia porque eu ainda não era batizado, era novo convertido. Mas o dirigente disse: vamos fazer a leitura do texto para pregar. E eu estava lá com mais uma meia dúzia de novo convertido. Nós fazíamos uma aposta para ver quem adivinhava qual era o texto que o dirigente, o pregador, ia pregar. E aí ele citou lá, eu não me recordo bem isso aqui, mas para você entender, Mateus 26 e 27. Aí eu pensei: não, mas o texto é 27 e 26. Estou dando um número aleatório aqui. Aí eu disse: não, é 27 e 26. Daí ele fez de conta que não tinha estudado assim, Mateus 26 e 27.
Aí eu, não, mas está errado, é 27 e 26. Mas eu quero ler 26 e 27. Ah, tá, é que eu pensei que era o texto da ceia. Não é o texto da ceia, eu quero ler 26 e 27. Ah, tá, porque não avisou logo. Então, pela lógica, é para pegar um cidadão desse e botar num moedor de carne para ver o que sai do outro lado. Aí eu vou no outro dia orar na casa de alguém e o Senhor usa o profeta para dizer: eu te tenho no meu colo como bebê, estou te alimentando com bolinhas de ouro. Aí eu digo: que isso? É o pastor que pega o bebê e traz para perto dele, e trata com paciência. Você que tem filho pequeno sabe o que é isso. Ele te pergunta 200 vezes a mesma coisa, ele faz arte, faz molecagem, e aí faz o quê? Você trata como criança. É como o meu filho, quando tinha 3 aninhos, eu cheguei em casa um dia, a esposa estava desesperada. Ah, o marido vai serrar o braço dele fora, porque ele pegou uma pedra, fez pintura rupestre na porta do carro. Fez uma paisagem, coisa mais linda, o sol, as estrelas, a lua. Foi a tinta da porta do carro, toda na pintura que ele fez com uma brita, uma pedra. E ele disse: agora vai cortar a mão do menino fora, né? O que eu fiz? Ah, que bonitinho. Agora, criança, o pai faz isso com você. Quanta molecagem que você faz, quanta coisa errada que você faz na tua vida espiritual, e o pai faz o quê? Ele pega o cajado e te puxa para perto dele e diz: calma, meu filho, não é assim, você vai crescer, aleluia, fica tranquilo. Glória a Deus. Coisa boa. O cajado também, usado para conduzir as ovelhas mais velhas, a ponta batendo na barriga, o pai está dizendo: vou mudar a tua direção que não está boa. O arco no pescoço puxa para fora dos problemas. Apoiado em cima do corpo, intimidade. Coisa boa ter intimidade com o pai, não é? Você sente que ele está ali, eu estou sentindo Deus. Coisa boa é sentir Deus. Aleluia. Algumas vezes você diz: eu não sinto nada. Ele está cuidando de outro. Mas daqui a pouco você sente: ele está aqui, eu sinto ele apoiado em mim, eu sinto ele na minha vida. Glória a Deus. E aí ele continua no verão: preparas-me uma mesa. Há quem diga que as ovelhas eram levadas no verão para os platôs, os pontos altos que tinham um outro tipo de pastagem, mas não dá para levar simplesmente porque outros animais estavam na espreita, cobras, coiotes, ursos. Então o pastor tinha que ir na frente, preparar o terreno. Por isso, prepara-me uma mesa, um platô, para que eu possa me alimentar. E preparar o platô na nossa vida espiritual é isso: verificação de acidentes naturais do terreno, ver onde tem buraco, onde a ovelha não pode ir, enfim. As pequenas coisas Deus está revelando que Ele cuida de nós. Outra coisa, lá em cima Ele precisa limpar os córregos de água, porque é lá que a ovelha vai beber agora. Ela não pode voltar lá para o vale, é hora de ir para cima. Então tem que limpar, e Jesus é essa água da vida que nos sacia a sede, que nos ajuda, que nos abençoa. Ele precisa também retirar as plantas venenosas. Meu irmão, quantas plantas venenosas que você encontra aí pela internet, nas pregações dos pregadores medalhão, dos pregadores coach da vida, é planta venenosa. Às vezes você diz: alguma coisa, Deus não deixou eu ir lá para aquele show, para aquele encontrão e não sei o que. É Deus livrando-nos das plantas venenosas. Mas o Senhor permitiu que eu perdesse o meu carro. Para de voar igual borboleta por aí e fica só na congregação onde você foi chamado. Esse tipo de coisa acaba acontecendo, né? O platô, por estar no alto monte, né? A mesa que ele prepara vai ter aí identificação de tocas de predadores. E é um negócio interessante, porque identificando fica muito mais fácil para tirar. E aí, por fim, ele vai então ungir a cabeça com óleo. Como eu disse no começo lá, as moscas, esses
pequenos problemas que se alojam na cabeça e acabam deixando a ovelha louca, né? Também aparece a sarna, e por isso precisa ter o óleo para impedir que a sarna vá de uma cabeça para outra, porque quando eles batem cabeça nas disputas, a sarna contagiosa acaba passando. Então, tome cuidado, porque quando você permite que alguém vá na sua casa, ou sente ao seu lado e murmure, você está, enfim, cantando uma canção diabólica para passar uma sarna espiritual. Nada melhor do que a unção de Deus sobre a cabeça para impedir estas coisas. Já repreenda e manda embora. Começou a falar de pessoas, repreenda. Murmurador é agente do inferno na tua vida para te destruir. Nós temos que ser maduros. Nós precisamos falar de coisas, precisamos falar de projetos, precisamos falar de almas, de reino, de coisas boas, de bons testemunhos. Se não tiver coisa boa para falar de alguém, não fale nada, porque não vai ajudar, é melhor que não fale nada, né? No verão também aparecem as brigas, aí o pastor tinha que colocar óleo na cabeça para cabeça com cabeça deslizar e desviar e não se matar, né? Essa superioridade por acasalamento que dá na ovelha. Eu gosto da frase do Gandhi, ele diz: aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã. É a melhor coisa que tem. E aí, concluindo essa parte, não importa o tamanho da tempestade na vida, porque eu sei que o meu Deus é maior. Para a gente pensar no final, temos o outono e o inverno. O outono, claro, tempo de escassez e doença. Passou o verão, a ovelha comeu tudo, vem problema, e é no começo do outono que as ovelhas agora estão gordas, estão fortes, estão descendo das mesas, parece que não há falta de nada nem perturbação, mas é aí que precisa vigiar. Você já viu que quando parece que não tem problema, quando parece que está tudo bem, você saiu do culto de domingo e disse: nossa, essa semana eu resolvi os problemas, não tem problema mais nenhum, o culto foi uma bênção, está tudo certo, não devo nada. Na segunda-feira as coisas parecem que viram uma catástrofe na vida da gente, ou não é? Não é isso que acontece com você também? Quando parece que está tudo bem, de repente deu tudo errado. Pois é aí que tem que vigiar. Tem algumas dicas e toques aí acerca de vigilância. Primeiro, quando o vigia está de pé e alerta, ele ouve os passos do inimigo que vem na direção dele, da sua cidade. Mas quando o vigia dorme em serviço, o povo passa perigo, pois o inimigo entra e faz o estrago por onde entrou. Segundo, o vigia que sobe numa alta torre, que é chamado de guarita, ele fica olhando tudo ao seu redor. Se ele for um bom vigia, ele fará com que o povo saiba da chegada do inimigo, dando oportunidade para se preparar. Ele tem por trabalho somente vigiar e avisar. Mas quando ele não cumpre isso, é um mau vigia, é muito egoísta, só pensa no bem próprio, quer dormir, descansar e pôr as vidas em risco. Escuta, o que isso nos ensina? Nós que fomos chamados para pregar o Evangelho, para fazer a diferença, que somos os vigias de Deus neste mundo, estamos avisando ao menos a nossa família de que o mundo está por um fio e cambaleia como um bêbado? Se tem avisado, é interessante. Não basta ser vigia e não vigiar, como também não basta ser cristão e não expressar a Cristo. Você tem que ser a luz do mundo. Tem uma música gospel que diz: adormecido na luz. Diz que a igreja dorme na luz enquanto o mundo dorme nas trevas. É para nós pensarmos, porque isso é muito sério. Para encerrarmos, o inverno é o tempo da obscuridade, o tempo da frieza. As primeiras tempestades geladas, cada um tem um cálice em todo o seu, né? O nosso bom pastor tomou o cálice dele. Não tenha dúvida que nós tomaremos o nosso também. Uma das coisas que a igreja brasileira tem feito é criar músicas e pregações e ensinos para dizer que Deus vai te livrar de todas as tribulações. Cuidado, o tempo do inverno chega para todos. Chegou para Jesus, chegará para nós. Não a questão de fazer apologia à pobreza e à miséria, não, senhores.
É uma questão de estar preparados para todos os momentos que a vida nos proporcionar. E o inverno chega. A tempestade, ela vem para comprovar qual é o tipo do abrigo que nós construímos no tempo da bonança. É o tempo em que a neve cobre tudo com uma capa branca de aparência e igualdade. Mas lá de baixo tem um mundo de diversidade e às vezes de perigo. Quantos exploradores de montanhas que estão andando na neve achando que está tudo bonitinho, que é terreno tranquilo, mas por baixo tem um abismo, a neve se acumulou e quando ele pisa, ele cai e acaba morrendo. Pois muito bem, existem cristãos que são como essas planícies nevadas. Quem olha diz, tudo direitinho, santidade pura. Isso vale muito aí para as moças que querem namorar e casar, né? Olha para o moço e diz, nossa, que gatinho, é o meu dorama da vida, vai dar tudo certo, mó gatinho. E aí quando vai pisar nesse terreno é um abismo, uma armadilha. Então, o primeiro conselho é sempre veja como é que é o relacionamento com a família, com os pais, com os mais velhos, com os líderes, com as autoridades, e você já vai saber o que tem por baixo dessa neve. O tempo vai revelar todas as coisas, né? Além disso, baixa temperatura traz o quê? Frieza e morte. E é aí que nós precisamos perguntar, como é que está a sua bateria de fé? Porque se ela estiver meio fraca, é só recarregar. Jesus está aí para recarregar. E o cristão, ele entende que o inverno nos ensina que entre tantas lições, nós precisamos do aconchego uns dos outros. Você não pode ser crente em casa. Você não pode ser crente sozinho. Você precisa da comunhão. Quando nós tomamos o pão e o cálice na mão e tomamos juntos, nós lembramos que somos partícipes de um mesmo corpo, e eu preciso de você, assim como você precisa de mim, e por isso precisamos seguir a paz com todos, porque senão a frieza espiritual virá contra nós, né? E aí, para nós começarmos a pensar no final, um pastor que não seja precavido, preparando um lugar seguro, verá suas ovelhas sucumbirem diante das dificuldades impostas pelo inverno. A bondade e fidelidade nos lembra que o Senhor, além de ser bom, Ele ainda é fiel. E essa é uma característica que precisa ser imitada por nós. A vida, como diz ali, só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Fique de pé, meu amado. O Senhor é o meu pastor. Quem está me apacentando no século 21? Pense nisso. Você só pode compreender a sua jornada, a sua chamada, a sua história de vida, olhando para trás e pensando em tudo que já fez. Mas você só pode viver olhando para frente e, se preciso for, começando tudo de novo. Porque o Senhor é o meu pastor, Ele isso me basta. Deus abençoe, que você possa ficar com essa palavra e que essa palavra possa transformar o seu jeito de ver as Escrituras e a vontade de Deus para a sua vida. Amém?